A proposta que cria o novo Código Florestal deve voltar à pauta da Câmara na semana que vem. Tradicionalmente, em lados opostos, ambientalistas e ruralistas concordam em um ponto. O texto que vem do Senado precisa melhorar e deve sofrer novas alterações. Boa parte dos pequenos produtores seriam atingidos pela proposta. Segundo números do IBGE, 92% das fazendas com até 5 hectares não têm reserva legal e área de proteção ambiental. Nas propriedades entre 5 e 20 hectares, quase 77% não têm a reserva nem a área de proteção. Para representantes da bancada do agronegócio na Câmara, a medida vai prejudicar a produção brasileira. O Brasil produz em 236 milhões de hectares. O projeto do Senado manda congelar 85 milhões de hectares de terras para produzir para 190 milhões de brasileiros, mais para superávit da balança comercial. É impossível. Outro problema do texto do Senado, segundo deputados ligados ao agronegócio, é o fato de deixar a União responsável pelas decisões que vão afetar as diferentes áreas do país. Deputados ambientalistas apontam pelo menos um ponto positivo no projeto do Senado: o pagamento pelos serviços ambientais. E é um imenso avanço no sentido de construirmos gradativamente uma economia da floresta. No momento em que uma árvore em pé tiver um valor maior do que uma árvore derrubada. O relator do Código Florestal, deputado Paulo Pial, do PMDB de Minas Gerais, falou em primeira mão à TV Câmara sobre os pontos mais polêmicos do texto. O deputado confirmou que vai apresentar o relatório no prazo. Bom, eu sempre tenho repetido que o Senado melhorou muito a compreensão do texto, deu mais transparência, vai evitar mais dúvidas jurídicas no futuro, mas é claro que alguns pontos, a sociedade está apontando como pontos de preocupação, como, por exemplo, o artigo 1º, que o Senado colocou 8 princípios e muitas decisões judiciais, elas são baseadas nos princípios e não no corpo da norma. Então isso poderá trazer insegurança jurídica, é um ponto que nós estamos debatendo para ver se fica ou se tiramos. A tendência maior, pelas justificativas apontadas, é realmente que o artigo 1º volte o texto da Câmara. O projeto que veio do Senado remete ao órgão federal, no caso o IBAMA, para fazer o licenciamento. Consequência, isso poderá atrasar bastante os licenciamentos ambientais, quer dizer, dentro da lei as pessoas têm direito, mas por até ineficiência do próprio IBAMA de dar vazão aos pedidos, isso poderá realmente atrasar. E no caso do topo de morro com relação à pecuária, boa parte da pecuária leiteira brasileira, que é o sul de Minas, a zona da Mata Mineira e também Rio de Janeiro e Espírito Santo, parte dessas pastagens plantadas poderão ficar comprometidas pela sugestão de não ter pastejo de pastagem plantada no morro. É um texto que estamos também revisando. A chamada emenda 164 da Câmara, foi emenda polêmica, ela foi diluída e ela foi definida pelo Senado. O Senado colocou regras mais claras, mais definitivas, 15 metros numa APP ripária, beira de rio, até rios até 10 metros, de 30 a 100 metros da chamada mata ciliar para rios acima de 10 metros, e, portanto, o Senado deu mais clareza ao texto, e evidentemente que isso foi uma medida boa na minha avaliação e na avaliação também dos consultores. O relatório ficará pronto com certeza antes da data marcada pelo Colégio de Líderes, 6 e 7, porque nós precisamos avançar nessa matéria. O Brasil precisa ter um novo Código Florestal, para que as pessoas tenham segurança, tenham tranquilidade e saber certo o que devem fazer nas suas propriedades, nos seus loteamentos, na sua represa de produção de energia elétrica, na sua mineração. E o Código Florestal, uma vez sancionado pela presidente Dilma, nós já temos itens que teremos que estar dando continuidade na discussão, exatamente para o aperfeiçoamento legal, constitucional e jurídico do texto. Para debater o texto do Código Florestal, nós convidamos um deputado ligado ao agronegócio e outro parlamentar ambientalista. Eles conversam ao vivo com a repórter Mariana Pschitke. Boa tarde, Mariana. Boa
tarde, Adriana. Boa tarde a todos. A ideia é votar o Código Florestal no plenário aqui da Câmara na semana que vem, entre 6 e 7 de março. Agora, será que esse novo relatório que o deputado Paulo Pial está preparando vai trazer mais consenso para as bancadas aqui na Câmara? Nós vamos tentar saber isso um pouco agora de um deputado ligado à bancada do agronegócio, o deputado Valdir Colato, de Santa Catarina. Deputado, pelo que o deputado Paulo Pial adiantou, está mais palatável esse texto agora? Vai ficar melhor? Eu acho que o Senado clareou alguns pontos, como nós estávamos vendo aí o deputado Paulo Pial colocar na questão jurídica. Mas os conceitos, os princípios preocupam muito porque vai ficar ao critério do fiscal que vai fazer esse trabalho depois a campo. Então nós temos que ver duas coisas, o real e a lei. E dentro disso nós votamos aqui na casa, por exemplo, as áreas consolidadas, né? Que é você remeter aos estados para, através do plano de regulação ambiental, fazer esse ajuste técnico-científico em cada propriedade, em cada região, em cada estado, de como é que vai ter o afastamento menor ou maior das beiras do rio. O Senado retomou 15 metros para até 10 metros da largura do rio, até 100 metros de largura. E com isso alterou a nossa emenda 164, que previa a manutenção das áreas consolidadas. Então, acho que esse é um ponto fundamental. Nós precisamos discutir isso, porque ficou dúbio. Num lado, o projeto autoriza as áreas consolidadas, do outro lado, determina a recomposição de APP nas beiras de rio. Então, isso é uma polêmica que nós vamos levantar e, com certeza, nós queremos retomar a posição que a Câmara votou. Que se a Câmara que vai votar agora, ela não pode votar contrária àquilo que ela já votou anteriormente no projeto da Câmara. E nós só podemos aceitar ou suprimir as mudanças que o Senado fez. Nós não temos muita massa de manobra, vamos dizer assim, dentro dos projetos. Ou aceita ou rejeita ou retoma aquela diretriz que a Câmara apontou. Então nós temos que discutir isso, eu acho que tecnicamente está sendo discutido. O deputado Paulo Pial está levando esse assunto à área técnica e nós esperamos chegar a um consenso dentro da Câmara com os deputados aí, uma discussão ampla, aberta, dentro daquilo que é possível fazer, porque o que foi votado na Câmara e também foi votado no Senado e foi concordado, não se muda mais. Nós vamos mudar apenas aquilo que o Senado mudou, rejeitou, suprimiu. E é isso que nós estamos discutindo agora nesse projeto que o deputado Paulo Pial é o relator. Bom, o deputado Ivan Valente participou das discussões aqui na Câmara antes do texto ir para o Senado, ao lado da bancada ambientalista. Deputado, como é que o senhor avalia essas ponderações que o deputado Paulo Pial falou, o relatório que ele deve apresentar, as mudanças que ele deve propor? Olha, primeiro, eu acho que o relatório do Senado não muda na essência o relatório da Câmara. Nós continuamos com um problema gravíssimo, né, que é no ano da Rio+20, aqui no Brasil, né, nós vamos votar um Código Florestal que é um retrocesso na legislação ambiental brasileira, a começar pela anistia ampla geral e restrita até 2008, 10 anos depois, né, da Lei de Crimes Ambientais. Nós vamos votar que 90% das propriedades brasileiras, até 4 módulos fiscais, não precisam recuperar aquilo que desmataram ilegalmente. Nós vamos votar que as áreas de preservação permanente, beiras de rio, topos de morro, matas ciliares, podem ser invadidas ainda e reduzir a largura de proteção. E também as reservas legais, que são necessárias porque têm funções ecológicas, biológicas, ambientais importantíssimas. Então isso fundamentalmente não foi mudado. Por isso eu entendo que o que foi mudado no Senado e que permite que nós tenhamos posteriormente um avanço é que agora nas disposições transitórias e pelo agrupamento dos capítulos, a Presidente da República tem a obrigação de vetar os dispositivos que serão aprovados aqui na Câmara, que violam a legislação ambiental e descumprem as promessas feitas por ela na campanha presidencial. Então nós entendemos que o Congresso brasileiro precisa estar sintonizado com a sociedade brasileira. A sociedade brasileira não quer desmatamento mais,
A sociedade brasileira não quer mais que haja desastres ambientais, a sociedade brasileira quer que a ciência seja aplicada, ou seja, desenvolvimento agrícola no nosso país com sustentabilidade e base científica, e não um boi por hectare, como é o rendimento, por exemplo, da nossa pecuária. Então, essa discussão vai voltar para a sociedade e, olha, primeiro, uma pesquisa da Datafolha mostra o seguinte: 80% da população brasileira é contra o relatório que foi aprovado na Câmara dos Deputados, e o do Senado não mudou, na essência, essas questões. Agora, deputado, como é que a bancada ambientalista vai se comportar na votação, provavelmente, semana que vem? Bem, primeiro é o seguinte, nós já votamos contra esse relatório, vamos continuar votando contra, mas vamos indicar que é possível até piorar, porque tem setores que querem piorar ainda mais o texto com a reintrodução de algumas propostas da Câmara. Mas, principalmente, eu entendo que a hora é de conscientizar a nossa população que a presidente da República, ela tem o poder, ela tem a caneta para vetar, e a sociedade civil tem que estar mobilizada, pressionando para que um país que tem uma potência ambiental e agrícola como o Brasil não pode se portar de uma maneira retrógrada, apenas agroexportadora, como se nós retornássemos ao século XVI e à cana-de-açúcar, a reprimarização do nosso país. Nós temos condições de avançar, e eu acho que é isso que na semana que vem, ou mais tarde, se a Câmara concordar, nós devemos protelar esse debate, até porque será vergonhoso para o Brasil esse Código Florestal chegar na Rio+20 para apresentar esse tipo de resultado. Deputado Valdir Colato, pelas negociações, você acha que é possível votar semana que vem? Olha, com certeza, a Casa já votou. A Câmara já votou por 416 votos, temos que respeitar essa votação, que é a maioria. O deputado Ivan Valente sabe que são a minoria que defende as teses dele, as teses urbanas, né? Os problemas estão na área urbana, ele sabe muito que o seu São Paulo, o seu Rio Tietê está lá poluído, o esgoto a céu aberto, e ninguém fala nisso. Nós queríamos um código ambiental, água, ar, solo e a biodiversidade, animais e plantas, e também a sociedade. Não quiseram fazer isso. Agora nós temos que discutir, então, né, a questão ambiental no todo. Mas a Rio+20, com certeza, vai trazer também uma discussão da agricultura, da comida na mesa, e como é que nós vamos trabalhar isso, e que o Brasil sim está fazendo a sua parte. Nós temos 60% de florestas nativas no Brasil. Qual é o país que tem isso? A Europa tem 0,3%. Então, nós não vamos iniciar nada. Esse código é um código ambientalista, que vai prejudicar a agricultura, que engessa o setor produtivo, que solicita, através de um cartório ambiental que se criou no Brasil, que não tem condição de você atender. Só para ter uma ideia, para fazer o certificado de um georreferenciamento de uma propriedade leva 8 a 10 anos, não vai ter como fazer isso. Nós queremos descentralizar, mandar para os estados fazer isso técnica e cientificamente, buscar a realidade de cada propriedade. A lei não pode ser diversa daquela realidade que está lá no campo, e é isso que nós estamos fazendo. Ninguém está aqui para destruir. Com certeza nós vamos resolver o problema ambiental e também o problema da produção. Mas a garantia de que todos os brasileiros tenham comida na mesa é certo. Se nós tivermos que preservar as florestas, alguém que pague por isso, com certeza os agricultores vão parar de plantar feijão, arroz, milho, produzir carne para preservar as florestas. Agora, quem vai pagar essa conta vai ser o consumidor. Isso é a realidade que nós vemos clara e nua, e nós precisamos votar o relatório do Paulo Piau. Espero que ele seja realmente coerente e que a Câmara repita a votação que fez e corrija alguns erros que o Senado fez, não levando em conta a realidade, principalmente do pequeno agricultor brasileiro, que vai ser excluído, e que nós temos um impacto na produção muito grande, que, aliás, o governo não fez esse estudo. Nós vamos votar um projeto sem saber qual é o impacto que vai dar na economia brasileira. Se for 33 milhões, como diz o Ministério do Meio Ambiente, será 15% da produção. Se for 85, como diz o Ministério da Agricultura, é mais do que 1,5 vezes do que nós plantamos 50 milhões de hectares. O Brasil vai aguentar isso? Não. Então nós temos que conciliar esse processo, e a nossa proposta, com certeza, vai ajudar o Brasil e vai ajudar você, consumidor, para não pagar mais caro a comida ou talvez importar. Deputado Valdir Colato, muito obrigado pela sua entrevista. O deputado Ivan Valente teve que sair, agradecemos a presença dele aqui também.